19 horas e 11 minutos, chegou a hora da nossa entrevista com o especialista e nossa convidada de hoje já está aqui, é a advogada Gabriela Pereira e ela vem conversar com a gente sobre, olha só gente, regularização de imóveis. Em 2025 vai ficar um pouquinho mais caro para você fazer isso e a burocracia ainda pode prejudicar muito, não é isso, Gabriela? Boa noite para você, muito obrigada pela sua participação aqui no ATM TV. Oi, Karina, boa noite. Eu que fico muito feliz pelo convite. Muito bacana. Gabriela, fala pra gente, por que em 2025 regularizar o imóvel ficou mais caro? O que foi que aconteceu? Então, o que acontece? Na realidade, a regularização imobiliária, ela fica mais cara todo início de ano. Por quê? Porque existem bases de cálculo. Então, por exemplo, uma das bases de cálculo é o valor venal do imóvel. Então, as prefeituras atualizam o valor venal, geralmente no mês de janeiro. Então, isso já gera um aumento para a regularização imobiliária. E os cartórios também, através de valores estaduais, também geram esse aumento, geralmente no mês de janeiro. Então, todo ano, o que acontece? Quanto mais tempo uma pessoa ela demora para poder regularizar o imóvel, consequentemente, mais caro vai ficando. Então, quando me perguntam assim, qual é o melhor momento de regularizar imóvel, eu sempre falo hoje, porque se deixar para amanhã, tiver qualquer alteração legislativa, consequentemente, esse aumento ficará bem considerável. Nossa, tem que correr então para fazer isso. E aí, eu estava dando uma olhada e eu vi que existem várias maneiras, várias formas de se regularizar um imóvel, né? Só que a gente tem que ter muito cuidado com relação à demora, porque se demorar demais, aí vai pesar no bolso, né? Dá pra gente aí algumas dicas de como regularizar? Exatamente. Além de pesar no bolso, o risco de ter o imóvel demolido, o risco de perder o imóvel, mesmo tendo quitado esse imóvel na mão da pessoa que vendeu, o risco de precisar ingressar com ação judicial, e nós sabemos que nenhum processo judicial é rápido, então precisar ingressar com ação judicial para poder reaver um direito que efetivamente é seu. Existem várias formas de regularizar imóvel, só que eu costumo falar que, para a gente saber qual a forma correta de regularizar imóvel, a gente precisa ter um start, né? O ponto de partida. E que ponto de partida é esse? Analisar a matrícula imobiliária. Nós temos formas de regularizar através do uso capião, através do inventário, através da adjudicação compulsória. Mas o que é de suma importância deixar claro aqui é que existem algumas situações onde, mesmo você sendo proprietário do imóvel, o imóvel ainda assim pode estar irregular. Por exemplo, quando você é proprietário do imóvel perante o cartório de registro de imóveis, mas você faz uma reforma ou uma ampliação naquele imóvel e essa reforma e ampliação não passa pela prefeitura e também não passa pelo cartório de registro de imóveis. Nossa, olha, isso aí eu não sabia. Menina, quer dizer que se a gente fizer uma reforma no imóvel, o imóvel já estava todo certinho. Aí eu inventei de construir mais sei lá, um cômodo na casa. Tenho que regularizar, tenho que informar a prefeitura, tudo certinho, é? Isso, se você amplia a área construtiva, aquela informação precisa passar primeiro pela prefeitura e depois ser averbada junto ao cartório de registro de imóveis. Por que foi que eu trouxe esse alerta aqui? Porque é muito comum as pessoas acreditarem que só pelo fato de terem uma escritura pública o imóvel está regularizado. Exato. Simplesmente pelo fato de ter uma escritura pública registrada, o imóvel está regularizado. E na verdade não é. Eu costumo falar que o imóvel irregular é aquele onde o que existe na questão estrutural ou na questão de informações do imóvel não ser condizente com o que tem perante o cartório de registro de imóveis. E eu sei que boa parte da população acha que quando faz qualquer ato, exemplo, a pessoa ficou viúva, a pessoa se divorciou, a pessoa casou e fez isso em um cartório, que automaticamente o cartório de registro de imóveis toma conhecimento daquele fato e não precisa mais informar. E muito pelo contrário. Todas essas informações, elas sempre têm que adentrar o cartório de registro de imóveis de forma autônoma para que você depois não se surpreenda no momento de vender o imóvel com a irregularidade. Nossa, olha, interessante isso aí, viu, gente? Tem que prestar muita atenção. Aproveitar que a Gabriela está aqui e perguntar para a Gabriela o seguinte. Gabriela, uma pessoa que estiver interessada, por exemplo, em comprar um imóvel, como é que ela pode se cercar ali, né, de condições para que ela não tenha problema nenhum com esse imóvel, com essa compra? Pronto, a primeira coisa que eu falo é sempre contratar uma assessoria jurídica. Por quê? Porque mesmo que ela detenha um documento que, por exemplo, um vendedor entregou para ela, nós corremos o risco desse documento estar desatualizado, desse documento ter sido falsificado, acontece muito em todo o Brasil,
certo? Ou aquele documento deixar de constar uma informação que é de suma importância. Se o vendedor, por exemplo, estiver respondendo processos judiciais, esses processos judiciais precisarão ser muito bem analisados para não correr o risco de, depois, esse imóvel ser objeto de um bloqueio judicial. Se esse imóvel, por exemplo, ele está dentro de um condomínio, ter certeza que o valor do condomínio está devidamente quitado, que esses valores referentes a condomínio, referente a IPTU, por exemplo, nós costumamos dizer no âmbito jurídico que é uma obrigação próprio terreno. O que é que significa isso? Segue o imóvel. Então, quem comprar o imóvel, consequentemente, compra o imóvel com a dívida. Então, é necessário que haja uma declaração do síndico junto com a ata que elegeu aquela pessoa como sendo síndico de forma válida. Então, assim, os cuidados, eles são tamanhos e podem gerar tantas dores de cabeça que eu sempre falo que a melhor opção e o melhor investimento é, antes de comprar o imóvel, contratar uma assessoria jurídica especializada, porque os problemas são inúmeros, infelizmente. É verdade mesmo. Acabei de chegar à conclusão, gente, que é isso mesmo. Primeiro contrata uma consultoria, porque, gente, é muita papelada. E vocês viram, uma coisa que a gente achava que não tinha problema. Eu tenho certeza que muita gente que acompanhou a entrevista aqui não sabia que se você fizesse isso no seu imóvel, você tinha que ir lá na prefeitura e comunicar, e também no cartório comunicar. Ah, eu construí mais um quarto lá em casa. A casa é minha, tá ok. Não é bem assim, né, Gabriela? Exatamente. É claro que cada prefeitura, né, vai ter as suas normas municipais, onde vai determinar efetivamente, mas o mais importante é entender que não espera colocar aquele imóvel no mercado para poder ter certeza que o seu atual imóvel está regularizado. Certo. Por quê? Porque um problema desse pode atrasar uma transação imobiliária em até 180 dias. Nossa. E um imóvel irregular, ele sequer pode ser financiado por um banco. Então, imagina que hoje boa parte da população compra imóvel através de financiamento imobiliário. Verdade. Quando vai fazer o financiamento e descobre que tem uma irregularidade, são mais 6 meses de espera até a regularização. Nossa, ninguém merece, com certeza. Gabriela, muito obrigada pela sua participação aqui no ATM TV. Agradeço muito, viu? Suas dicas foram incríveis e super importantes pra gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua disposição e até mais.